Uma pobre mulher com esse valor? Isso só pode ser roubo. De onde você tirou esse dinheiro? Você já imaginou ser humilhado no lugar onde deveria ser protegido? Dona Teresa entrou no banco apenas para sacar o dinheiro dos seus remédios. Mas o que o gerente fez com o cheque dela, rasgando na frente de todos, foi apenas o começo de uma história que vai virar de cabeça para baixo quando a verdade vier à tona. Fique até o final, porque o que acontece quando ele descobre quem realmente é essa idosa vai te deixar sem palavras. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? A manhã chegava pesada em Araraquara, interior de São Paulo. O sol de dezembro batia sem piedade nas calçadas rachadas da Avenida Brasil, fazendo o asfalto soltar aquele cheiro quente de piche derretido. No meio daquela quentura toda, a agência do Banco Progresso se erguia como um bloco de gelo. Vidros espelhados refletiam a luz, portas automáticas deslizavam com um suspiro gelado de ar-condicionado e lá dentro tudo era granito polido, iluminação LED branca e o som constante de teclados sendo digitados com pressa. Era ali que Dona Teresa Mendes precisava chegar. Aos 87 anos, ela vinha pela calçada com passos lentos, apoiada numa bengala de alumínio que rangia a cada movimento. O corpo magro se curvava ligeiramente para frente, como quem carrega um peso invisível nas costas. Usava uma saia azul marinho que já tinha visto dias melhores, uma blusa floral de manga comprida, levemente desbotada, e um lenço branco amarrado na cabeça que protegia os cabelos ralos do sol. As sandálias gastas deixavam ver os pés inchados, marcados pelo tempo e pela diabetes que ela controlava com dificuldade. Mas havia algo nela que o cansaço não conseguia apagar. Uma dignidade silenciosa que brilhava nos olhos castanhos. O tipo de força que não grita, mas resiste. A força de quem já viu muita coisa ruim, e ainda assim escolhe acreditar que as pessoas são boas. No peito, contra o coração acelerado pela caminhada no calor, ela segurava um envelope pardo. Dentro dele, dobrado com cuidado, estava um cheque de R$ 8.500. 8.500 era o valor que o filho, Dr. Felipe Mendes, havia mandado do hospital em Ribeirão Preto, onde trabalhava como cirurgião oncológico. A voz dele ainda ecoava na cabeça dela, da última ligação. Mãe, esse mês mandei um valor maior. A senhora precisa fazer aqueles exames que o médico pediu e ainda sobra para os remédios da diabetes. Por favor, não deixe para depois. Eu sei que está longe, mas semana que vem eu tiro uns dias e vou aí te visitar, tá bom? Dona Teresa repetia essas palavras como quem reza um terço. Felipe era tudo o que ela tinha. Filho único, criado com o suor do rosto dela, trabalhando como cozinheira no Hospital Santa Casa durante 34 anos. Ela lembrava de acordar às 4 da manhã, pegar 2 ônibus, chegar na cozinha do hospital ainda no escuro e passar o dia inteiro preparando comida para centenas de pacientes. Voltava para casa quando o sol já tinha se posto, com as pernas doendo e o cheiro de tempero grudado na roupa. Mas valia a pena. Cada centavo guardado, cada hora extra trabalhada, tinha servido para pagar os estudos do Felipe. E ele não decepcionou. Formou-se em medicina, fez residência, especializou-se em oncologia. Hoje salvava vidas. E nunca esqueceu de cuidar da mãe. Ela chegou à porta do banco e parou por um instante. O vidro espelhado refletia a imagem dela, pequena e frágil. Por um segundo, hesitou. Lugares assim sempre a faziam sentir deslocada. Mas respirou fundo, ajeitou o lenço na cabeça e empurrou a porta. O ar gelado a atingiu como um tapa. Dentro, tudo parecia de outro mundo. O piso era de mármore cinza brilhante, tão limpo que refletia as luzes do teto. Havia placas douradas nas paredes com dizeres corporativos. Excelência em atendimento.
seu futuro, nossa missão. Pessoas bem vestidas andavam de um lado para o outro com pastas de couro e celulares colados na orelha. A fila era longa, serpenteando entre cordões de veludo vermelho. Dona Teresa se dirigiu até o final da fila. À sua frente, um homem de terno mexia impaciente no celular. Na frente dele, uma mulher de salto alto tamboreava os dedos na bolsa de grife. Ninguém olhou para ela. Era como se fosse invisível. Ela esperou. 10 minutos, 15, 20. As pernas começaram a doer. Aquela dor surda que subia pelas panturrilhas e se instalava nos joelhos. Ela se apoiou mais na bengala. Mudou o peso de uma perna para outra, mas não reclamou. Finalmente, após quase meia hora, chegou a sua vez. A atendente, uma moça jovem de cabelos presos num coque apertado, acenou sem olhar nos olhos. Próximo, por favor. Dona Teresa se aproximou do balcão. A moça usava um crachá. Júlia, atendente. Tinha uns 20 e poucos anos, rosto suave, mas olhar cansado de quem já lidou com muita gente impaciente naquela manhã. Bom dia, minha filha. Dona Teresa disse com voz mansa. Eu preciso sacar um cheque que meu filho mandou. Júlia finalmente ergueu os olhos e por uma fração de segundo seu rosto suavizou. Havia algo naquela senhora que desarmava. Talvez fosse o jeito educado, talvez fosse o sorriso tímido apesar do cansaço visível. Bom dia, senhora. A senhora tem o cheque e um documento? Tenho, sim. Dona Teresa abriu o envelope com mãos trêmulas e retirou o cheque, junto com sua carteira de identidade velha, plastificada com fita durex nas pontas. Júlia pegou os documentos e começou a digitar no computador. Os dedos voavam pelo teclado com velocidade mecânica, mas de repente ela franziu a testa. O cheque está nominal à senhora, mas é de outro estado e o valor é alto. Ela olhou para Dona Teresa com uma mistura de dúvida e preocupação. A senhora vai precisar falar com o gerente para autorizar. O coração de Dona Teresa deu um pequeno salto. É problema, minha filha. É meu filho quem mandou. Ele mora em Ribeirão Preto. Trabalha lá no hospital. Não é problema não, dona. É só porque é valor acima de 5.000, então precisa de autorização. Só um minutinho que eu chamo ele. Júlia se levantou e foi até uma sala de vidro ao fundo da agência. Lá dentro, sentado numa cadeira de couro preta, estava Rogério Tavares. Aos 35 anos, Rogério era a imagem do sucesso bancário. Terno azul marinho impecável, gravata de seda, sapatos italianos que brilhavam tanto quanto o piso de mármore, cabelos escuros penteados para trás com gel, mandíbula quadrada sempre barbeada e um Rolex prateado no pulso que ele fazia questão de ajustar toda vez que alguém se aproximava. Mas naquela manhã, Rogério estava de péssimo humor. As metas do trimestre estavam apertadas. A diretoria regional tinha mandado um e-mail na noite anterior cobrando resultados. Ele tinha brigado com a esposa no café da manhã por causa de besteira. E, para piorar, tinha gasto 15 minutos atendendo um cliente que queria abrir conta, mas não tinha nenhum comprovante de renda decente. Quando Júlia bateu na porta, ele nem ergueu os olhos da tela do computador. O que foi, Júlia? Desculpa incomodar, Rogério. Tem uma senhora aqui que precisa sacar um cheque de 8.500. É de outro estado, nominal a ela. Pode autorizar? Rogério bufou. 8.500 não era nada. Não rendia comissão, não abria produto novo, não ajudava em meta nenhuma. Era só trabalho. Tá bom, manda ela vir aqui. Júlia voltou e fez um gesto gentil. Dona, a senhora pode ir ali na sala do gerente, é só para assinar a autorização. Dona Teresa agradeceu com um aceno de cabeça e caminhou até a sala. Cada passo ecoava baixinho no piso de mármore. Ela bateu de leve na porta de vidro. Pode entrar, Rogério disse sem tirar os olhos da tela.
Ela entrou devagar, fechou a porta atrás de si e ficou em pé, esperando ser convidada a sentar. Mas o convite não veio. Rogério continuou digitando, os olhos fixos nos números da planilha. Passaram-se 10 segundos, 15, 20. Finalmente, ele suspirou com impaciência e ergueu o rosto. E quando viu Dona Teresa ali, parada com a bengala numa mão e o envelope na outra, seu rosto se contorceu numa expressão que misturava tédio e desprezo. "Pois não, senhora. O que a senhora precisa?" Dona Teresa deu um passo à frente, colocando o envelope sobre a mesa de vidro. "Bom dia, moço. Eu vim sacar esse cheque aqui. Minha filha da moça do balcão disse que o senhor precisa autorizar." Rogério pegou o cheque com 2 dedos, como se fosse algo sujo. Olhou rapidamente e jogou de volta na mesa. "Cheque de Ribeirão Preto, né? E a senhora mora aqui?" "Moro sim, moço. Aqui no bairro Santa Cruz. Meu filho que mandou, ele trabalha num hospital lá." Rogério recostou na cadeira, cruzou os braços e deu uma risadinha seca. "Tá. E como eu vou saber se esse cheque é verdadeiro? A senhora não acha estranho um cheque desse valor, de outra cidade, em nome de uma pessoa, assim, simples?" As palavras caíram como pedras. Dona Teresa sentiu o rosto esquentar. "Como assim, moço? Meu filho mandou mesmo. Ele é médico, cirurgião. Manda todo mês para eu comprar meus remédios." "Médico." Rogério repetiu a palavra arrastando as sílabas, como se estivesse provando que ela tinha gosto ruim. "Senhora, eu trabalho com isso todo dia. A quantidade de golpe que aparece aqui, de gente com história bonita, não tá no gibi." Ele se levantou, deu a volta na mesa e ficou de pé ao lado dela. A diferença de altura era intimidadora. Rogério tinha 1,80 m. Dona Teresa mal chegava ao seu ombro. "Olha, vou ser sincero com a senhora. Esse cheque aqui tá com cara de falso. Papel meio amassado, preenchido à mão, valor alto demais. E a senhora... Bem, desculpa falar, mas não parece alguém que tem filho médico." As palavras saíram com uma crueldade casual, como se fosse óbvio, como se bastasse olhar para ela, para as roupas velhas, para as sandálias gastas, para o lenço na cabeça e concluir que alguém assim não poderia ter gerado um filho de sucesso. Dona Teresa sentiu os olhos arderem, mas engoliu o choro. "Moço, por favor, eu preciso desse dinheiro. Tenho que fazer uns exames, comprar os remédios da diabetes. Meu filho trabalhou duro para mandar isso para mim. Ele..." "Senhora," Rogério a interrompeu, erguendo a mão. "Eu não posso liberar. Sinto muito, mas é política do banco. Cheque suspeito, a gente não autoriza." Naquele momento, a porta da sala se abriu. Era o senhor Benedito, um senhor de 74 anos, aposentado da antiga FEPASA, que frequentava o banco quase todo dia. Ele vinha sacar a aposentadoria, mas, na verdade, ia mais pela companhia. Desde que a esposa tinha morrido 5 anos atrás, sair de casa era a única coisa que lhe dava algum propósito. Benedito ouviu a conversa do lado de fora e não gostou do tom. Ele empurrou a porta só um pouco mais, fingindo que estava procurando alguém. "Licença, moço. A Júlia está por aqui?" "Não, ela está no balcão," Rogério respondeu seco. "Fecha a porta, por favor." Mas Benedito não fechou. Ficou ali, encostado no batente, observando. Rogério voltou sua atenção para Dona Teresa. E então algo dentro dele estourou. Talvez fosse o estresse das metas. Talvez fosse a discussão com a esposa. Talvez fosse o fato de que olhar para aquela mulher pobre lhe lembrava de algo que ele queria esquecer, de onde ele mesmo tinha vindo. Porque Rogério também tinha nascido pobre. Filho de um comerciante que quebrou quando ele tinha 10 anos. Ele lembrava da humilhação de usar roupa doada na escola. Lembrava de comer pão dormido no café da manhã. Lembrava de ouvir as risadas dos colegas quando aparecia com um sapato furado. Ele tinha jurado que nunca mais seria como aquelas pessoas. Tinha estudado como um condenado, conseguido bolsa, virado gerente bancário.
e agora usava terno de marca, dirigia carro importado, morava em condomínio fechado. Ele tinha vencido. E olhar para Dona Teresa era olhar para o fantasma do que ele poderia ter se tornado se não tivesse lutado. E ele odiava esse fantasma. Sabe de uma coisa, senhora? Ele pegou o cheque novamente. Eu vou fazer o seguinte, vou evitar que a senhora perca tempo voltando aqui com outro papel falso. E então, diante dos olhos estarrecidos de Dona Teresa, diante do senhor Benedito que assistia da porta, diante de Júlia que acabara de se aproximar para ver o que estava acontecendo, Rogério rasgou o cheque. Rasgou devagar, uma vez ao meio, depois em 4 pedaços, depois em 8. O som do papel se partindo ecoou pela sala como um tiro. Dona Teresa ficou paralisada. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Os olhos se arregalaram, enchendo-se de lágrimas que começaram a escorrer pelas bochechas enrugadas sem que ela pudesse controlar. Pronto, Rogério disse, jogando os pedaços de papel na lixeira ao lado da mesa. Agora a senhora não perde tempo tentando usar isso em outro lugar. Pode ir para casa. Júlia levou a mão à boca, horrorizada. O senhor Benedito sentiu o sangue ferver. Moço, que absurdo é esse? Benedito entrou na sala. Como o senhor pode fazer uma coisa dessas com uma senhora? O senhor não se mete nisso. Rogério respondeu frio. É política interna do banco. Eu tenho autoridade para recusar cheques suspeitos. Dona Teresa começou a tremer. As pernas fraquejaram e ela se apoiou na bengala com força, tentando se manter em pé. A humilhação queimava mais do que qualquer doença. Era uma dor que não tinha remédio. Com a voz embargada, quase num sussurro, ela disse: Moço, por que o senhor fez isso? Eu só queria... Mas não conseguiu terminar. As palavras morreram na garganta, afogadas pelo choro que ela não conseguia mais segurar. Ela se virou devagar e começou a caminhar para fora da sala. Cada passo era pesado, como se carregasse o mundo nas costas. Passou por Júlia, que olhava para o chão envergonhada. Passou por Benedito, que segurou o braço dela com delicadeza. Dona, espera, deixa eu te ajudar. Mas ela balançou a cabeça. Obrigada, meu filho, mas eu só quero ir para casa. Ela atravessou a agência. As pessoas na fila olhavam, alguns com pena, outros com indiferença. E enquanto ela caminhava, um envelope caiu do bolso da saia sem que ela percebesse. Era um envelope amarelo, velho, com as bordas desgastadas. Benedito viu cair. Abaixou-se rapidamente e pegou. Mas Dona Teresa já estava longe demais, empurrando a porta de vidro e saindo para o calor escaldante da rua. Benedito olhou para o envelope e, quando abriu, seu coração apertou. Dentro havia exames médicos. Ultrassom de abdômen, pedido de colonoscopia e uma carta de encaminhamento assinada pelo Dr. Felipe Mendes, cirurgião oncológico, solicitando início de investigação para possível tumor no intestino. Benedito ergueu os olhos e olhou pela porta de vidro. Dona Teresa já estava longe, sumindo na esquina, curvada sob o peso da dor e da humilhação. Ele fechou o envelope devagar, guardou no bolso da camisa e voltou para dentro do banco. Rogério já estava de volta à sua sala, digitando no computador como se nada tivesse acontecido. Júlia estava no balcão, mas sua mão tremia enquanto atendia o próximo cliente. E naquele silêncio pesado, carregado de injustiça, uma pergunta ficou suspensa no ar como fumaça de cigarro. Como é possível alguém ser tão cruel com quem só pedia ajuda? A resposta, Rogério ainda não sabia, mas em breve, muito em breve, ele descobriria. E quando descobrisse, não seria capaz de olhar para o próprio reflexo sem sentir vergonha, porque a verdade tem um jeito peculiar de vir à tona, e quando vem, nunca vem sozinha. Ela traz consigo todas as testemunhas que foram silenciadas,
Todos os gritos que foram abafados, toda a dor que foi ignorada. E dessa vez, a verdade viria acompanhada de algo que Rogério jamais esperaria. Uma fotografia antiga, um bebê nos braços de uma cozinheira. E uma memória que ele tinha apagado da mente, mas que estava prestes a voltar com força devastadora. Mas isso ainda estava por vir. Júlia não conseguiu trabalhar direito pelo resto da manhã. As mãos ainda tremiam enquanto digitava, e toda vez que atendia um cliente, a imagem de Dona Teresa saindo do banco, com os olhos cheios de lágrimas, voltava à sua mente como uma ferida que não cicatrizava. Ela tinha 23 anos, cursava psicologia à noite na faculdade estadual e trabalhava no banco para pagar as contas e ajudar a mãe que criava ela e os 2 irmãos mais novos sozinha. Júlia sabia o que era humilhação. Sabia o que era precisar de ajuda e ser tratada como se fosse menos. E por isso, o que tinha presenciado naquela sala de vidro a corroía por dentro. Durante o intervalo do almoço, ela foi até a copa no 2º andar. Era um espaço pequeno, com 2 mesas de fórmica, uma geladeira velha e um micro-ondas que só aquecia de um lado. Sentou-se sozinha, mexendo no marmitex de arroz e frango sem apetite nenhum. Foi então que uma colega, Fernanda, da contabilidade, entrou e puxou conversa. "Júlia, você tá bem? Tá com cara de quem viu fantasma." Júlia hesitou, mas a pressão no peito era grande demais. "Fernanda, você viu o que aconteceu hoje de manhã com aquela senhora?" Fernanda bufou. "Vi." O Rogério falou na hora do café que era mais uma tentativa de golpe. Disse que fez o procedimento correto. Procedimento correto? Júlia sentiu a voz tremer. Ele rasgou o cheque na frente dela. Humilhou a mulher. Aquilo não foi procedimento, foi crueldade. Fernanda abaixou o tom de voz. "Olha, Júlia, eu entendo, mas você é nova aqui. O Rogério é gerente há 5 anos. Ele tem proteção da diretoria. Se você começar a questionar, vai se complicar." Júlia ficou em silêncio. Sabia que Fernanda tinha razão, mas algo dentro dela gritava que ficar calada era ser cúmplice. Quando voltou ao balcão, uma ideia começou a germinar em sua cabeça. Perigosa, antiética talvez, mas necessária. Ela tinha gravado. Não foi proposital, pelo menos não totalmente. Quando Rogério começou a levantar a voz, Júlia tinha puxado o celular do bolso do uniforme com a intenção de checar as horas. Mas o aplicativo de gravação estava aberto desde a aula de psicologia organizacional do dia anterior, quando ela gravava a professora. E, sem perceber, o celular começou a captar tudo. A voz de Rogério dizendo: "Não parece alguém que tem filho médico." O som do papel sendo rasgado, o choro contido de Dona Teresa. Júlia olhou para o celular guardado na gaveta do balcão. O arquivo estava lá. 3 minutos e 40 segundos de evidência pura. Mas o que fazer com isso? Ela lembrou das aulas de ética profissional. Gravar sem consentimento era violação de privacidade. Mas e quando a privacidade protegia um crime moral? Quando o silêncio se tornava conivência? Naquela noite, já em casa, Júlia sentou-se na beirada da cama e ouviu a gravação pela 10ª vez. Cada palavra de Rogério era como um soco. Cada silêncio de Dona Teresa, um grito abafado. Ela pegou o celular e, antes que pudesse se arrepender, enviou o áudio para o grupo de WhatsApp da faculdade. Não todos os colegas, apenas 5 pessoas em quem confiava. Pessoas que, como ela, estudavam psicologia porque queriam entender o ser humano e, quem sabe, tornar o mundo um pouco menos cruel. A mensagem que acompanhou o áudio era simples. "Gente, preciso de ajuda para processar isso. Aconteceu hoje no banco onde trabalho. Não sei se devo fazer algo ou se fico quieta. Me digam o que vocês fariam." Em 15 minutos, as respostas começaram a chegar. "Júlia, que absurdo! Isso é abuso de autoridade. Você tem que denunciar. Manda para a ouvidoria do banco."
mas uma resposta em particular chamou sua atenção. Era de Marcela, uma colega que trabalhava como estagiária num escritório de advocacia popular. Júlia, isso aqui não é só antiético, pode ser crime. Constranger alguém em razão de condição social. Manda isso para a Amanda Costa. Ela é jornalista investigativa. Tem um portal chamado Interior em Foco. Já denunciou um monte de abuso por aqui. Júlia sentiu o coração acelerar. Enviar para uma jornalista era cruzar uma linha. Não havia volta depois disso. Ela passou a noite em claro, olhando para o teto do quarto pequeno que dividia com a irmã de 15 anos. Pensou na mãe, que trabalhava como faxineira em 3 casas para sustentar a família. Pensou em todas as vezes que a mãe chegava em casa cansada, reclamando de patroa que a tratava mal, que a fazia comer num prato separado, que insinuava que ela poderia estar roubando. E pensou em Dona Teresa, naqueles olhos castanhos cheios de lágrimas, naquela dignidade quebrada. Às 3 da manhã, Júlia tomou sua decisão. Ela não enviaria direto para a jornalista, mas compartilharia o áudio em mais um grupo da comunidade do bairro Santa Cruz, onde Dona Teresa morava. Talvez alguém de lá a conhecesse, talvez pudesse ajudá-la, e foi exatamente o que fez. O grupo Santa Cruz Unido tinha 247 membros. Era um daqueles grupos de bairro onde as pessoas compartilhavam desde receita de bolo até reclamação de barulho de vizinho. Mas quando o áudio caiu ali na manhã seguinte, foi como jogar um fósforo num barril de pólvora. Em 2 horas, 143 pessoas tinham ouvido. Em 4 horas, o áudio tinha vazado para outros 7 grupos de Araraquara. Grupos de mães, grupos de igreja, grupos de comerciantes, e em 6 horas chegou aos ouvidos de Amanda Costa. Amanda tinha 38 anos, era jornalista formada pela USP e tinha voltado para o interior de São Paulo depois de anos trabalhando em redações de jornal em capitais. Cansada do jornalismo engessado, ela criou o portal Interior em Foco para investigar histórias que os grandes veículos ignoravam. Corrupção em câmaras municipais, médicos que maltratavam pacientes do SUS, empresas que despejavam lixo em rios. E agora, abuso contra idosos. Quando Amanda ouviu o áudio, sentiu aquela pontada familiar no estômago. A pontada que todo jornalista sente quando encontra uma história que precisa ser contada. Ela começou a investigar. Ligou para conhecidos no bairro Santa Cruz. Descobriu quem era Dona Teresa Mendes, ex-cozinheira do Hospital Santa Casa, viúva, mãe de um cirurgião oncológico que trabalhava em Ribeirão Preto. Mulher conhecida por ser gentil, religiosa, que nunca se metia em confusão. Amanda também descobriu algo mais. O cheque não era falso. Ela conseguiu confirmar com uma fonte no Banco Progresso que o cheque tinha fundos, estava corretamente preenchido e havia sido emitido por Felipe Mendes, médico com histórico bancário impecável. Rogério Tavares tinha rasgado um cheque legítimo baseado apenas em preconceito. Na tarde daquele mesmo dia, Amanda foi até a casa de Dona Teresa. Era uma casa simples no fim de uma rua de paralelepípedos. Pintura descascada, portão de ferro enferrujado, jardim com 2 mudas de rosa que insistiam em florescer apesar da seca. Amanda bateu na porta com delicadeza. Quem abriu foi o Sr. Benedito. Boa tarde. Eu procuro Dona Teresa Mendes. Benedito a olhou desconfiado. Quem é a senhora? Meu nome é Amanda Costa. Sou jornalista. Estou investigando o que aconteceu com ela no banco ontem. O rosto de Benedito se fechou ainda mais. Jornalista? Não sei se ela vai querer falar disso. A coitada está arrasada. Eu entendo, senhor. Mas se ela quiser justiça, preciso ouvir a versão dela. Benedito hesitou, mas acabou abrindo a porta. Entra, mas se ela pedir para você sair, você sai. Combinado? Combinado.
Dona Teresa estava sentada na sala pequena, numa poltrona de tecido florido gasto. Tinha o rosto cansado, os olhos inchados de tanto chorar. Quando viu Amanda, tentou se levantar, mas a jornalista pediu que ficasse sentada. Dona Teresa, meu nome é Amanda. Vim aqui porque soube do que aconteceu com a senhora no banco, e eu queria ouvir sua história. Dona Teresa baixou os olhos. Moça, eu não quero confusão. Já passei vergonha demais. Eu sei, mas a senhora não fez nada de errado. Quem fez foi o gerente. E se a senhora me permitir, eu posso contar essa história de um jeito que as pessoas entendam isso. Houve um silêncio longo. Benedito, que estava encostado na parede, deu um passo à frente. Dona Teresa, eu acho que a moça está certa. Esse tipo de gente só para quando é exposto. Dona Teresa olhou para Benedito, depois para Amanda, e lentamente começou a falar. Contou da ligação do filho, do cheque, da caminhada até o banco no calor, da humilhação, do cheque sendo rasgado, de como voltou para casa, sentindo que não valia nada. Amanda gravou tudo, com a permissão dela, e enquanto ouvia, sentia a indignação crescer dentro do peito. Quando Dona Teresa terminou, Amanda perguntou, a senhora tem alguma foto do seu filho? Algo que prove que ele é médico? Dona Teresa se levantou devagar e foi até um móvel velho de madeira. Abriu uma gaveta e tirou um porta-retratos. Na foto, um homem de jaleco branco, estetoscópio no pescoço, sorriso largo. Ao lado dele, escrito à mão no verso, para minha mãe, meu maior orgulho, Felipe. Amanda fotografou. Antes de ir embora, ela perguntou, Dona Teresa, a senhora me autoriza a publicar essa história? Dona Teresa hesitou, mas Benedito respondeu por ela. Autoriza, e eu também autorizo usar meu nome. Eu estava lá, vi tudo. Amanda agradeceu e saiu. Mas antes de chegar ao carro, Benedito a chamou. Moça, espera. Tem uma coisa que eu não mostrei para ninguém ainda. Ele tirou do bolso o envelope amarelo que tinha caído no banco. Isso aqui caiu da bolsa dela quando ela saiu. São exames médicos. A coitada está sendo investigada para um possível tumor. Amanda sentiu o estômago revirar. A história era pior do que imaginava. Aquele dinheiro não era para feira ou luxo. Era para sobrevivência. Posso levar isso? Leva e faz justiça. Naquela noite, Amanda escreveu a matéria. Não foi difícil. As palavras saíram sozinhas, carregadas de indignação justa. O título era certeiro. Gerente de banco rasga cheque de idosa que precisa de tratamento médico e debocha. Você não parece ter filho médico. A matéria incluía o áudio da humilhação, foto de Dona Teresa segurando a foto do filho, cópia dos exames médicos com dados sensíveis ocultados, depoimento do Sr. Benedito como testemunha, resposta do banco, que ainda não tinha sido dada, mas seria cobrada. Amanda publicou às 22h37 e então simplesmente esperou. Não demorou. Em 20 minutos a matéria tinha 300 compartilhamentos. Em 1 hora, 2.000. Em 2 horas, 15.000. As redes sociais explodiram. Que absurdo! Esse gerente tem que ser demitido. Minha mãe é idosa, poderia ser ela. Banco Progresso, cadê o posicionamento? Influenciadores digitais começaram a compartilhar. Páginas de notícias grandes replicaram. O áudio viralizou no Twitter, no Instagram, no TikTok. E em menos de 12 horas, a história tinha saído do interior de São Paulo e chegado à timeline de milhões de brasileiros. Rogério Tavares ainda não sabia. Ele tinha jantado com a esposa, assistido Netflix e ido dormir tranquilo. Celular no silencioso. Sem imaginar que, enquanto dormia, seu nome estava sendo mencionado 47.000 vezes por minuto nas redes sociais. Mas na manhã seguinte, quando acordou e pegou o celular, sua vida virou de cabeça para baixo.
Tinha 184 mensagens não lidas no WhatsApp, 67 ligações perdidas, 412 notificações no Instagram e um e-mail que fez seu sangue gelar. Era da doutora Patrícia Lemos, diretora regional do Banco Progresso. Assunto: urgente. Convocação para reunião disciplinar. Senhor Rogério Tavares, você está convocado para reunião disciplinar extraordinária hoje, 9 horas, na sede regional. Não comparecer será interpretado como abandono de função. O assunto é de conhecimento público. Sugiro que se prepare adequadamente. Atenciosamente, doutora Patrícia Lemos. Rogério sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Abriu o Twitter com mãos trêmulas. E lá estava, seu nome, Trending Topics Nacional. Milhares de pessoas compartilhando o áudio. Fotos dele tiradas do LinkedIn. Comentários chamando-o de monstro, arrogante, preconceituoso. Uma postagem dizia: esse é o Rogério Tavares, gerente do Banco Progresso que humilhou uma idosa com câncer. RT para ele nunca esquecer o que fez. Tinha 89 mil retweets. Rogério começou a tremer. Suor frio escorria pela testa. Ele tentou ligar para a esposa, mas ela não atendeu. Tentou ligar para o gerente regional, mas caiu na caixa postal. Ele estava sozinho, completamente sozinho. E pela primeira vez na vida, Rogério Tavares entendeu o que era ser exposto, o que era ter sua dignidade rasgada em público, o que era sentir que o mundo inteiro te olhava com desprezo. Exatamente o que ele tinha feito com Dona Teresa. Mas a história ainda não tinha terminado. Porque enquanto Rogério se preparava para a reunião que poderia acabar com sua carreira em Ribeirão Preto, um cirurgião acabava de sair de uma cirurgia de 16 horas. Dr. Felipe Mendes tinha operado 2 meninas gêmeas siamesas numa cirurgia de altíssimo risco. Tinha salvado as 2 e estava exausto demais para sequer checar o celular. Mas quando finalmente ligou o aparelho, quase desmaiou. 347 ligações perdidas da mãe, mensagens de colegas, notificações de um portal de notícias marcando ele. Ele abriu a matéria e quando leu, quando ouviu o áudio, quando viu a foto da mãe chorando, algo dentro dele se partiu. Felipe saiu do hospital correndo, entrou no carro e dirigiu os 80 quilômetros até Araraquara com os olhos rasos de lágrimas e a mandíbula travada de raiva. Alguém tinha humilhado sua mãe e ele ia fazer essa pessoa responder por isso, pessoalmente. A sede regional do Banco Progresso ficava num edifício espelhado de 12 andares, no centro de Araraquara. Rogério chegou às 8h45, 15 minutos antes do horário marcado. Usava o mesmo terno azul marinho de sempre, mas desta vez parecia que a roupa pesava toneladas. Cada passo até o elevador era um esforço contra a náusea que subia do estômago. No caminho até ali, tinha tentado ensaiar uma defesa. Foi um mal-entendido. O cheque parecia suspeito. Eu só estava seguindo o protocolo. Mas todas as frases soavam ocas até para ele mesmo. Como defender o indefensável? A secretária da doutora Patrícia o recebeu com um olhar gélido. Ela está esperando. Pode entrar. Rogério empurrou a porta da sala. Era um ambiente amplo, com uma mesa de mogno, estantes cheias de livros jurídicos e uma janela panorâmica que dava vista para a cidade. Sentada atrás da mesa estava a doutora Patrícia Lemos, uma mulher negra de 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, óculos de armação dourada e um tailleur cinza impecável. Ela não sorriu, apenas apontou para a cadeira em frente à mesa. Senta. Rogério sentou. As mãos tremiam levemente, então ele as entrelaçou no colo para disfarçar. Doutora Patrícia girou a tela do computador para que ele pudesse ver. Lá estava a matéria do portal Interior em Foco. 127 mil compartilhamentos, 8.432 comentários.
E embaixo, uma sequência de prints de redes sociais mostrando pessoas pedindo boicote ao banco. Você viu isso? Vi. Você ouviu o áudio? Rogério engoliu seco. Ouvi. Então você confirma que é a sua voz. Ele hesitou, mas sabia que mentir seria inútil. Confirmo. Doutora Patrícia tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz, como quem tentava conter uma dor de cabeça. Quando voltou a falar, a voz era baixa, mas carregada de decepção. Rogério, eu te contratei há 5 anos. Você veio com boas referências, currículo sólido. Eu acreditei em você. E agora me diz, o que passou pela sua cabeça quando você rasgou aquele cheque? Rogério tentou encontrar as palavras. Eu achei que era golpe. Tem muito disso, doutora. Gente com história inventada tentando... Para! Ela ergueu a mão. Eu não perguntei o que você achou. Eu perguntei o que passou pela sua cabeça. Porque uma coisa é verificar a autenticidade. Outra coisa é humilhar uma pessoa idosa publicamente. Silêncio pesado. Você sabe o que eu descobri investigando essa senhora? Doutora Patrícia abriu uma pasta. Teresa Mendes, 87 anos. Trabalhou 34 anos como cozinheira no Hospital Santa Casa. Aposentada. Viúva há 12 anos. Filho único, Felipe Mendes, cirurgião oncológico com currículo invejável. E sabe o que mais? O cheque era legítimo. Tinha fundos, estava corretamente preenchido. Cada palavra era uma punhalada. Aquele dinheiro, ela continuou, não era para luxo, era para exames médicos. Ela está sendo investigada para um possível câncer de intestino. Rogério sentiu o estômago revirar. Ele não sabia disso. Não tinha perguntado. Tinha apenas julgado. Doutora, eu não terminei. A voz dela endureceu. Você a chamou de golpista. Disse que ela não parecia ter um filho médico. Baseado em quê, Rogério? Na roupa dela? Na bengala? No fato de ela ser pobre? Ele não respondeu. Não havia resposta. Você sabe qual é o maior problema aqui? Doutora Patrícia se levantou e foi até a janela. Não é só a humilhação. É o que isso diz sobre nós. Sobre o tipo de instituição que a gente está construindo. Um banco que deveria servir as pessoas, mas que na verdade as julga, as rejeita, as humilha. Ela se virou e o encarou. Eu sou uma mulher negra que chegou a diretora regional num setor dominado por homens brancos. Sabe quantas vezes eu fui tratada como se não fosse capaz? Quantas vezes me olharam com o mesmo desprezo que você olhou para Dona Teresa? Rogério baixou os olhos. E sabe o que é pior? É que você também veio de baixo. Eu sei da sua história. Filho de comerciante que quebrou. Bolsista, você deveria entender melhor do que ninguém o que é ser julgado pela aparência. As palavras cortavam como navalha. Antes que Rogério pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Era o Dr. Felipe Mendes. Alto, ombros largos, jaleco branco ainda vestido por cima da roupa social. Tinha o rosto vincado pelo cansaço de uma cirurgia de 16 horas, mas os olhos ardiam de uma raiva contida que fazia o ar da sala ficar pesado. Esse é o homem que humilhou minha mãe? Doutora. Patrícia deu um passo à frente. Doutor Felipe, o senhor não pode entrar assim. Não pode? Felipe deu uma risada sem humor. Não pode? O gerente do seu banco pode rasgar um cheque na cara da minha mãe, mas eu não posso entrar numa sala? Rogério se levantou instintivamente, mas Felipe ergueu a mão. Fica sentado. Eu só vim dizer uma coisa. Felipe deu 3 passos em direção à mesa e parou. Tirou o celular do bolso e apertou play num áudio. Era a voz de Dona Teresa, gravada por Amanda na entrevista. Eu só queria comprar meus remédios, moça, fazer os exames que o médico pediu. Mas o moço do banco disse que eu não parecia ter filho médico e rasgou o cheque bem na minha frente. Eu nunca senti tanta vergonha na vida. A voz dela quebrava no final.
Felipe desligou o áudio e olhou Rogério nos olhos. Você sabe quem é minha mãe? Rogério balançou a cabeça. Minha mãe é a mulher que acordava às 4 da manhã para trabalhar numa cozinha de hospital, que pegava 2 ônibus todo dia, que guardava cada centavo para pagar meu colégio, meus livros, meu cursinho. Ela comia pão com margarina no almoço para sobrar dinheiro para minha alimentação. A voz de Felipe tremia, mas não de medo, de dor. Quando eu passei no vestibular de medicina, sabe o que ela fez? Chorou tanto que eu achei que ela ia secar. E sabe o que ela me disse? Filho, agora você vai poder ajudar muita gente. Faz isso por mim, ajuda quem precisa. Ele deu um passo à frente. E eu ajudo. Eu opero gente que não tem condição de pagar. Eu fico 16 horas numa sala de cirurgia, separando gêmeas siamesas de uma família pobre que não tinha como pagar particular. Eu faço isso porque ela me ensinou que dignidade não está no dinheiro, está no caráter. Rogério sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. E você, Felipe apontou para ele, você olhou para minha mãe e viu o quê? Uma velha pobre? Uma golpista? Você não viu uma mulher que construiu um ser humano decente com as próprias mãos? Você viu lixo? Eu não me interrompe. A voz de Felipe ecoou pela sala. Você não tem direito de falar agora, não depois do que fez. Doutora Patrícia tentou intervir. Doutor Felipe, por favor, eu entendo sua dor, mas a senhora entende? Felipe se virou para ela. Com todo respeito, doutora, a senhora não entende nada, porque não é a mãe da senhora que está em casa chorando, se sentindo inútil, questionando o próprio valor. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Quando voltou a falar, a voz estava mais baixa, mas não menos intensa. Eu vim aqui porque eu quero olhar nos olhos do homem que fez isso. Quero que ele saiba que Dona Teresa não é um número, não é uma estatística. Ela é minha mãe. E ela vale mais do que qualquer terno caro, qualquer cargo, qualquer conta bancária. Naquele momento, a porta se abriu novamente. Era o Sr. Benedito, acompanhado de Júlia. Desculpa a intromissão, doutora, disse Benedito, mas tem uma coisa que o moço aí precisa saber. Doutora Patrícia suspirou. A reunião tinha virado um circo, mas algo no tom de Benedito fez ela permitir. O que é? Benedito entrou na sala com passos lentos. Trazia nas mãos um envelope amarelado, já velho, com as bordas desgastadas pelo tempo. Eu trabalhei na FEPASA durante 30 anos e antes de aposentar, trabalhei 2 anos fazendo bico como porteiro no Hospital Santa Casa. Foi lá que eu conheci o marido da Dona Teresa. Bom homem, morreu de infarto há uns 12 anos. Ele abriu o envelope e tirou de dentro uma fotografia. Preto e branco, antiga, tirada nos anos 90 pelo desgaste do papel. Essa foto aqui eu achei no arquivo velho do hospital quando estava limpando uns armários antes de sair. Ia jogar fora, mas achei bonita. Guardei. Ele colocou a foto sobre a mesa. Na imagem, uma mulher jovem, de uniforme de cozinheira, segurava um bebê no colo. A mulher sorria para a câmera. O bebê, pequeno e frágil, tinha os olhos fechados. No verso da foto, escrito à mão com caneta azul desbotada, Teresa com bebê da UTI neonatal, 1989. Doutora Patrícia pegou a foto e examinou. Felipe se aproximou curioso, mas foi Rogério quem empalideceu. Benedito virou-se para ele. Esse bebê aí, moço, é você. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Rogério pegou a foto com mãos trêmulas, olhou de novo, e a memória, fragmentada e enterrada há tanto tempo, começou a ressurgir. Ele tinha nascido prematuro, 7 meses, pesando menos de 2 quilos. Sua mãe tinha tido complicações no parto e ficou internada por semanas. E ele na UTI neonatal tinha ficado quase 2 meses lutando para sobreviver. Sua mãe contava essa história às vezes
Como tinha sido difícil, como ela mal podia visitá-lo porque estava debilitada. Como uma cozinheira do hospital, uma mulher de coração enorme, tinha se oferecido para passar na UTI todos os dias, entre um turno e outro, só para verificar se ele estava bem, para segurar ele no colo quando podia, para cantar baixinho. Teresa, a mãe dele dizia, ela foi um anjo. Cuidou de você quando eu não podia. Rogério tinha esquecido, ou talvez tivesse apagado da memória de propósito. Porque lembrar de onde veio, de quem o ajudou, era admitir dívidas que ele não queria ter. Ele olhou para a foto, para o rosto jovem daquela mulher que segurava ele, um bebê que poderia ter morrido com tanto carinho. E era a mesma mulher que ele tinha humilhado, a mesma que ele tinha chamado de golpista, a mesma cujo cheque ele tinha rasgado. A foto escorregou dos dedos dele e caiu sobre a mesa. Felipe pegou a foto, olhou, e seus olhos se arregalaram. Mãe me mostrou essa foto uma vez, ele disse baixinho. Ela disse que cuidava dos bebês da UTI quando podia, que cantava para eles, que orava. Ele olhou para Rogério com uma mistura de choque e algo que se aproximava de pena. Você é o bebê que ela salvou. Rogério não conseguia falar. As lágrimas finalmente transbordaram, escorrendo pelo rosto sem controle. Júlia, que tinha ficado quieta até então, deu um passo à frente. Eu tenho mais uma coisa. Ela puxou o celular e abriu uma foto. Era a cópia dos exames médicos que Amanda tinha incluído na matéria. Dona Teresa está sendo investigada para câncer. Ela precisa fazer colonoscopia urgente. O cheque que o senhor rasgou era para isso. E para os remédios da diabetes. Cada revelação era um soco. Doutora Patrícia se sentou novamente. Passou a mão pelo rosto. Meu Deus! Benedito guardou a foto de volta no envelope. Eu vim aqui porque achei que o moço precisava saber a verdade. A gente não humilha quem a gente deve. E, moço, queira ou não, você deve sua vida a ela. Rogério desmoronou. Literalmente. As pernas falharam e ele se apoiou na mesa para não cair. Os soluços saíam descontrolados, anos de armadura emocional se despedaçando de uma vez. Eu não sabia, ele sussurrou entre lágrimas. Eu juro que eu não sabia. Felipe observou aquele homem quebrado à sua frente. Parte dele queria sentir satisfação, queria ver o algoz sofrer. Mas outra parte, a parte que a mãe tinha ensinado, só sentia uma tristeza profunda. Não saber não justifica, Felipe disse. Você não precisava saber quem ela era para tratá-la com respeito. Ela é um ser humano, isso deveria ser suficiente. Rogério balançou a cabeça concordando. Eu sei. Doutora Patrícia respirou fundo. Rogério, eu vou ter que te afastar. Você sabe disso, né? Ele acenou com a cabeça, ainda soluçando. Mas, ela continuou, antes de decidir o que fazer definitivamente, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você vá até a casa de Dona Teresa, pessoalmente, e peça perdão. Não por e-mail, não por procurador, pessoalmente. Olha nos olhos dela e assume o que você fez. Rogério ergueu o rosto. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Ela vai me perdoar? Não sei, doutora Patrícia respondeu. Mas você vai ter que descobrir. Felipe cruzou os braços. E depois disso você vai fazer mais uma coisa. Vai usar sua posição para garantir que isso nunca mais aconteça com ninguém. Nenhum idoso, nenhuma pessoa pobre, ninguém vai ser tratado assim nesse banco. Nunca mais. Rogério olhou para ele. Como? Você trabalha aqui há 5 anos. Você conhece o sistema. Então você vai criar um protocolo de atendimento humanizado. Vai treinar funcionários. Vai garantir que as pessoas sejam tratadas como pessoas, não como números. E doutora Patrícia assentiu lentamente. Isso poderia funcionar. Justiça restaurativa. Não é punição, é reparação. Se ele aceitar, Felipe disse. E se minha mãe aceitar?
porque a decisão é dela, não minha, não sua, dela. Todos os olhos se voltaram para Rogério. Ele limpou o rosto com as costas da mão. A voz saiu rouca. Eu aceito. Vou fazer o que for preciso. Mas primeiro eu preciso pedir perdão a ela. Benedito colocou a mão no ombro dele. Então vamos. Eu te levo até lá. Mas te aviso, Dona Teresa é mulher de muita fé. Ela pode te perdoar, mas vai doer, porque perdão de gente boa dói mais que ódio. E com isso, os 5 saíram daquela sala. Rogério, carregando o peso de uma verdade que ele tinha tentado esquecer. Felipe, carregando a dor de ver a mãe sofrer. Júlia, carregando o alívio de ter feito a coisa certa. Benedito, carregando a foto que mudou tudo. E doutora Patrícia, carregando a responsabilidade de transformar uma tragédia em aprendizado. A tempestade tinha passado, mas as consequências estavam apenas começando. A casa de Dona Teresa parecia menor do que Rogério lembrava, embora ele nunca tivesse estado ali antes. Mas de alguma forma, agora que sabia quem ela era, o lugar carregava um peso diferente. Não era apenas uma casa, era o lar da mulher que tinha segurado ele nos braços quando ele lutava para sobreviver. O portão de ferro enferrujado rangia ao ser empurrado. O pequeno jardim tinha 2 mudas de rosa que insistiam em florescer mesmo com a terra seca. E na varanda estreita, sentada numa cadeira de balanço velha, estava ela. Dona Teresa usava o mesmo lenço branco na cabeça. As mãos descansavam no colo, segurando 1/3. Quando viu o grupo se aproximar, seu rosto se fechou. Ela reconheceu Rogério imediatamente. Felipe foi o primeiro a subir os 3 degraus da varanda. Ajoelhou-se na frente da mãe e segurou as mãos dela. Mãe, eu trouxe ele aqui. Ele tem uma coisa para dizer para a senhora. Dona Teresa olhou para o filho, depois para Rogério. Seus olhos, que tinham chorado tanto nos últimos dias, estavam secos agora. Mas havia neles uma tristeza que era pior que lágrimas. Ele veio me humilhar de novo? Ela perguntou baixinho. Não, mãe, ele veio pedir perdão. Rogério deu um passo à frente. As pernas tremiam tanto que ele achou que ia cair, mas ele se manteve de pé. Dona Teresa, eu... A voz falhou. Ele tentou de novo. Dona Teresa, eu não tenho palavras para pedir desculpa pelo que eu fiz. Eu te tratei do jeito mais cruel que alguém pode tratar outra pessoa. E eu não tenho justificativa. Ela não respondeu. Apenas olhava para ele com aqueles olhos cansados. Mas tem uma coisa que eu descobri hoje, ele continuou, e que eu preciso te dizer. Benedito tirou o envelope amarelo do bolso e entregou a Rogério. Com mãos trêmulas, ele abriu e tirou a fotografia. A senhora se lembra disso? Ele mostrou a foto. Dona Teresa pegou, olhou, e pela primeira vez seus olhos se arregalaram. Meu Deus, ela sussurrou. Essa foto eu achei que tinha perdido faz tempo. A senhora se lembra desse bebê? Ela passou os dedos pela imagem desbotada. Lembro, bebê prematuro. A mãe dele tinha tido complicações no parto. Coitadinha, ficou internada semanas. Eu ia na UTI entre um turno e outro, segurava ele um pouco, cantava, achava que ajudava. Ajudava, Rogério disse, e a voz quebrou. Porque esse bebê sou eu. Dona Teresa ergueu os olhos lentamente. Olhou para Rogério, depois para a foto, depois de volta para Rogério. Você? Ele assentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Minha mãe me contou. Ela disse que tinha uma cozinheira do hospital que foi um anjo, que cuidou de mim quando ela não podia, mas eu nunca soube o nome, nunca soube quem era. Ele caiu de joelhos na frente dela. E quando eu te vi no banco, eu não vi a mulher que me salvou. Eu vi alguém que eu julguei pela roupa, pela aparência, pela condição social, e eu te tratei como lixo. Dona Teresa estava em choque. As mãos tremiam enquanto segurava a foto. Eu te devo minha vida, Rogério continuou, e eu paguei rasgando sua dignidade.
Não existe perdão que apague isso, mas eu tô aqui pedindo mesmo assim, não porque eu mereço, mas porque eu preciso que a senhora saiba que eu vou passar o resto da vida tentando ser um homem melhor do que aquele que a senhora viu naquele banco. O silêncio que se seguiu foi denso. Júlia chorava baixinho. Benedito limpava os olhos com as costas da mão. Felipe tinha o maxilar travado, lutando contra as próprias emoções. E então, Dona Teresa fez algo que ninguém esperava. Ela estendeu a mão e tocou o rosto de Rogério. Você era tão pequenino, ela disse com voz embargada. Cabia na palma da minha mão. E eu orava todo dia para que Deus te desse força, para que você crescesse forte e saudável. As lágrimas dela finalmente caíram. E você cresceu. Você sobreviveu. E eu agradeço a Deus por isso. Rogério soluçava, a cabeça baixa. Mas, filho, ela continuou, você sobreviveu para se tornar o homem que me humilhou, para se esquecer de onde veio, para pisar nos outros? Não, ele sussurrou. Eu me perdi. Eu tive tanto medo de voltar a ser pobre que eu me esqueci de ser humano. Dona Teresa respirou fundo. Eu te perdoo. Rogério ergueu o rosto, incrédulo. Eu te perdoo, porque é isso que eu aprendi a fazer. Não porque você merece, mas porque guardar raiva só ia me fazer mal. E porque eu quero acreditar que você pode ser melhor. Ela apontou para o peito dele. Mas perdão não apaga a consequência. Você vai ter que viver com o que fez. E vai ter que trabalhar todo dia para reparar. Não comigo. Comigo tá perdoado, mas com todas as outras pessoas que você vai encontrar pela frente. Promete isso? Rogério segurou a mão dela. Eu prometo. Felipe se aproximou. Mãe, ele vai criar um programa no banco. Atendimento humanizado para idosos, para que isso nunca mais aconteça. Dona Teresa olhou para o filho, depois para Rogério. É? É, Rogério confirmou. E eu quero que a senhora me ajude. Quero que a senhora participe, que conte sua história, que ensine os funcionários o que é respeito. Eu? A senhora. Porque quem melhor para ensinar do que quem sofreu? Ela hesitou, mas Benedito colocou a mão no ombro dela. Acho uma boa ideia, Teresa. Transformar a dor em aprendizado. Dona Teresa olhou para todos ali. Para o filho que tinha viajado quilômetros para defendê-la. Para Benedito, que tinha guardado aquela foto por tantos anos. Para Júlia, que tinha tido coragem de denunciar. Para Rogério, que estava ali de joelhos, destruído por dentro. Tá bom, ela disse finalmente. Mas com uma condição. Qual? Rogério perguntou. Que esse programa não tenha meu nome. Tenha o nome de todas as pessoas esquecidas, de todos os idosos que são tratados como se não valessem nada. Felipe sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado em Araraquara. Acho justo. Doutora Patrícia, que tinha acompanhado tudo em silêncio até então, deu um passo à frente. Dona Teresa, eu sou a diretora regional do banco e eu quero pessoalmente pedir desculpas pela instituição. O que aconteceu foi inaceitável e eu garanto que vamos fazer diferente daqui para frente. Dona Teresa acenou com a cabeça. Espero que sim, moça, porque tem muita gente aí sofrendo calada, gente que não tem filho médico para defender, gente que não tem quem grite por ela. Eu sei, doutora Patrícia disse, e é por isso que esse programa vai existir e vai funcionar. 3 meses depois, a agência do Banco Progresso em Araraquara estava irreconhecível, não fisicamente. Os mesmos vidros espelhados, o mesmo piso de mármore, as mesmas cadeiras de espera. Mas havia algo diferente no ar, uma temperatura, uma humanidade. No canto do hall de entrada, tinham instalado uma pequena área com cadeiras acolchoadas, uma mesa de centro com revistas e um dispensador de café. Acima, uma placa discreta. Espaço Acolhimento, atendimento prioritário humanizado. E ali, todas as terças e quintas-feiras, das 9 às 11 horas, Dona Teresa estava presente. Ela chegava de táxi,
pago pelo banco como parte da parceria. Usava sempre roupas limpas e simples, o lenço branco na cabeça e um sorriso que desarmava qualquer tensão. E sentava ali para conversar com outros idosos que vinham fazer transações. Ela explicava como preencher cheques, como conferir extratos, como identificar golpes, como pedir ajuda sem se sentir inferior. Mas mais do que isso, ela oferecia dignidade. Meu nome é Teresa, ela dizia para cada pessoa nova. E eu tô aqui porque eu sei o que é precisar de ajuda e não saber pedir. Então não tenha vergonha. Pergunte. Eu tô aqui para isso. Júlia tinha sido promovida. Agora era coordenadora do programa Respeito Sem Idade, que tinha se expandido para outras 5 agências da região. Ela treinava funcionários, criava protocolos, acompanhava métricas de satisfação. E toda semana ela ia até a casa de Dona Teresa para tomar um café e ouvir histórias. Rogério tinha sido afastado da gerência, mas não demitido. Em vez disso, foi realocado para um cargo novo, coordenador de responsabilidade social, sem bônus, sem comissões, salário básico. Nos primeiros 6 meses, ele trabalharia como voluntário dentro do programa. Não tinha escolha. Era isso ou demissão por justa causa. E ele trabalhou. Trabalhou organizando palestras em asilos. Trabalhou treinando funcionários sobre empatia. Trabalhou criando cartilhas de linguagem inclusiva. Trabalhou visitando comunidades carentes para ensinar educação financeira. E toda semana, sem falta, ele ia até a casa de Dona Teresa, não para pedir perdão de novo. Isso já tinha sido dado. Mas para lembrar, para não esquecer, para olhar nos olhos dela e se perguntar: eu estou sendo o homem que ela merecia encontrar naquele banco? A resposta ainda era não. Mas ele estava tentando. Felipe voltou para Ribeirão Preto, mas visitava a mãe todo fim de semana. E sempre que vinha, passava no banco para ver o programa funcionando. Numa dessas visitas, ele encontrou Rogério na área de acolhimento, ajudando uma senhora de 82 anos a configurar o aplicativo do banco no celular. Felipe observou de longe. Viu a paciência de Rogério, o jeito gentil, a ausência da arrogância que tinha marcado o primeiro encontro. Quando Rogério terminou e a senhora foi embora sorrindo, Felipe se aproximou. Você está diferente, ele disse. Rogério se virou, surpreso. Doutor, Felipe, não precisa ser formal. Felipe tá bom. Eles ficaram ali, um de frente para o outro. Não exatamente amigos, mas não mais inimigos. Eu nunca vou me perdoar completamente pelo que fiz, Rogério disse. Mas eu estou tentando ser útil, tentando consertar. Felipe assentiu. Minha mãe diz que você tem ido bem, que tem ajudado de verdade. Sua mãe é generosa demais. Ela é sábia. Tem diferença. Rogério olhou para o chão. Eu queria ter sido diferente naquele dia. Ter visto ela como ela merecia ser vista. Mas você não foi, Felipe disse sem crueldade, apenas constatação. E não dá para mudar isso. Só dá para escolher quem você vai ser daqui para frente. Ele estendeu a mão. E pelo que eu tenho visto, você está escolhendo melhor. Rogério apertou a mão dele e pela primeira vez em meses sentiu algo parecido com esperança. 6 meses depois da humilhação que viralizou nas redes sociais, a história de Dona Teresa ganhou um novo capítulo. O portal Interior em Foco publicou uma matéria de acompanhamento, da humilhação à transformação, como uma idosa mudou um banco inteiro. A matéria mostrava o antes e depois. O áudio da humilhação contrastado com depoimentos de idosos que agora eram atendidos com dignidade. Fotos de Dona Teresa no banco, ensinando e acolhendo. Números: 97% de satisfação no atendimento a idosos. 0 reclamações na ouvidoria nos últimos 3 meses. E no final, uma foto. Dona Teresa e Rogério lado a lado, na inauguração da Sala Teresa Mendes de Acolhimento.
uma reforma feita pela diretoria regional como símbolo do compromisso com mudança. Na foto, ela sorria. Ele também, mas um sorriso pequeno, ainda carregado de culpa. E embaixo, uma legenda que Dona Teresa mesma tinha escrito: perdão não justifica o erro, mas abre caminho para o conserto. E consertar é trabalho de toda a vida. A matéria viralizou de novo, mas dessa vez não de indignação, de esperança. Pessoas comentavam: chorei lendo isso. Dona Teresa é um exemplo de força. Que transformação linda! Tomara que outros bancos sigam o exemplo. E aos poucos seguiram. Outras instituições começaram a procurar Dona Teresa para palestras. Ela recusou cachê. Disse que não queria lucrar com a própria dor, mas aceitou participar de eventos contando sua história. Não para se vitimizar, mas para ensinar. O respeito não tem preço, ela dizia em cada palestra. E não tem CPF. Não tem conta bancária. Não tem roupa de marca. Respeito é o mínimo que um ser humano merece do outro. E se a gente esquece isso, a gente perde o que nos faz humanos. E as pessoas ouviam. 1 ano depois do incidente, era uma terça-feira comum na agência do Banco Progresso. Dona Teresa estava na área de acolhimento, conversando com um senhor de 79 anos sobre como proteger a senha do cartão. A porta de vidro se abriu e entrou uma mulher de uns 50 anos, bem vestida, mas com o rosto marcado pela preocupação. Ela foi direto até Dona Teresa. A senhora é Dona Teresa Mendes? Sou sim, minha filha. Posso ajudar? A mulher começou a chorar. Eu sou a mãe do Rogério. Dona Teresa arregalou os olhos. A mulher continuou. Eu vim agradecer por ter salvado meu filho quando ele nasceu e agradecer por ter salvado ele de novo agora. Como assim, minha filha? Porque você podia ter acabado com a vida dele. Podia ter exigido demissão, processar, destruir, mas você não fez isso. Você deu a ele a chance de ser melhor, e ele está sendo. Eu vejo. Ele chega em casa todo dia falando do trabalho, das pessoas que ajudou. Ele está dormindo melhor. Está sorrindo de verdade. A mulher segurou as mãos de Dona Teresa. Você salvou meu filho 2 vezes, e eu não sei como agradecer. Dona Teresa apertou as mãos dela de volta. Não precisa agradecer, não. Eu só fiz o que achei certo. E seu filho está fazendo a parte dele. Ele está trabalhando duro. Eu sei. E eu queria que a senhora soubesse que eu criei ele para ser melhor que aquilo. Eu não sei onde eu errei. Não errou, não. Dona Teresa disse com firmeza. A gente todos erra. Todos. O importante é ter coragem de consertar. As 2 mulheres ficaram ali de mãos dadas, chorando baixinho. E naquele momento, algo se fechou. Um ciclo. Uma ferida que começou a cicatrizar de verdade. 2 anos depois, o programa Respeito Sem Idade tinha se expandido para 47 agências em 5 estados. Virou case de estudo em faculdades de administração. Ganhou prêmio de responsabilidade social. Mas para Dona Teresa, nada disso importava tanto quanto as cartas. Ela recebia cartas. Muitas. De idosos de todo o Brasil que tinham ouvido sua história e queriam agradecer. Queriam dizer que se sentiram vistos, que se sentiram importantes. Uma carta em particular, ela guardava na gaveta da cômoda junto com a foto antiga dela, segurando o bebê Rogério. Era de uma senhora de 84 anos de Curitiba. Dona Teresa, eu não a conheço pessoalmente, mas quando eu ouvi sua história, eu chorei. Porque eu já fui humilhada num banco também, e eu achei que era normal, que eu tinha que aceitar porque sou velha, porque sou pobre, porque não importo. Mas sua história me ensinou que eu importo sim, que eu mereço respeito. E que não está tudo bem aceitar ser tratada mal. Obrigada por existir, obrigada por não desistir, obrigada por nos ensinar que a gente ainda vale. Com carinho, Maria Helena. Dona Teresa lia essa carta sempre que se sentia cansada.
Sempre que a dor nas pernas piorava, sempre que a diabetes incomodava, porque aquela carta lembrava ela de por que tudo tinha valido a pena. 3 anos depois do incidente, Dona Teresa completou 90 anos. A festa foi na Praça Central de Araraquara, organizada pela comunidade. Tinha bolo, tinha música, tinha gente de todo canto. Rogério estava lá, Júlia também, Benedito, Felipe, doutora Patrícia, Amanda Costa, a jornalista, dezenas de idosos que tinham sido ajudados pelo programa. E quando o bolo foi cortado, Felipe pegou o microfone. Minha mãe sempre me ensinou que o que a gente faz na vida ecoa, e ela provou isso. O que ela fez naquele dia no banco, ao escolher perdoar em vez de vingança, ao escolher ensinar em vez de condenar, ecoou e está ecoando até hoje. Aplausos. Então, mãe, em nome de todos aqui, obrigado. Obrigado por nos ensinar que dignidade não se rasga. Obrigado por nos ensinar que a gente sempre pode ser melhor. E obrigado por simplesmente existir. Dona Teresa, sentada na cadeira de honra com o lenço branco na cabeça e um sorriso que iluminava o rosto, limpou os olhos. Eu só fiz o que Deus mandou meu coração fazer, ela disse. E se isso ajudou alguém, eu agradeço. Porque no final, a gente está tudo aqui de passagem. E o que fica não é dinheiro, não é cargo, não é status. O que fica é o amor que a gente espalhou. E assim, sob o céu estrelado de Araraquara, cercada de pessoas que a amavam e respeitavam, Dona Teresa soprou as velas e pediu um único desejo: que o mundo aprendesse a olhar para o próximo com mais gentileza. Porque no fundo era só isso que sempre precisou: respeito, dignidade, humanidade, as coisas que não custam nada, mas que valem tudo. Se essa história tocou seu coração, se te fez refletir sobre como você trata as pessoas ao seu redor, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhando o que você sentiu. Dê seu like para que mais pessoas vejam essa lição de vida tão importante e se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar histórias reais que emocionam, inspiram e nos lembram do que realmente importa na vida. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir que respeito e dignidade não tem idade, não tem classe social, não tem conta bancária. Até a próxima história. E lembre-se, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Nos vemos em breve.